Assembleia Geral, muito boa tarde. Pedro Passos Coelho apresentou ontem as linhas mestras do programa que o PSD vai levar a votos. Depois de reunir o Conselho Nacional Social Democrata, o líder laranja não indicou medidas concretas, mas sublinhou a necessidade de centrar o Estado nas funções nucleares e defendeu a liberdade de escolha entre público e privado na saúde e educação. Retirar peso ao Estado na economia é uma das linhas principais que Pedro Passos Coelho quer levar a eleições. O PSD já tem o caminho traçado, falta agora apresentar as propostas concretas. Sobre uma eventual ajuda externa, Pedro Passos Coelho diz que não tem razões para duvidar da posição do Governo. Só mesmo o Governo, nesta altura, pode, em conjunto com o Banco de Portugal, dar uma resposta clara sobre essa matéria. Ora, o Governo tem sido muito enfático, dizendo que Portugal não precisa de recorrer à ajuda externa. Não é o maior partido da oposição, e não serei eu, a colocar isso em dúvida. O programa eleitoral do PSD vai defender a liberdade de escolha entre privado e público, na educação e na saúde, um Estado mais eficiente e com menos participação na economia. O documento que foi apresentado refere ainda um programa de emergência para a estabilização financeira do país e outro de cariz social, para proteger aqueles que mais foram afetados pela crise. As parcerias público-privadas, grandes concessões e mesmo as privatizações têm de ser reavaliadas, enquanto que o CREN vai ser revisto. Menos investimento em infraestruturas e mais verbas para programas sociais. Para enviar mais uma mensagem para o exterior, o líder laranja assina um artigo de opinião no Wall Street Journal, onde reafirma a defesa das metas com Bruxelas e reitera que votou contra o PEC, porque as medidas não eram suficientes. E esta tarde, no Assembleia Geral, analisamos as linhas gerais do programa eleitoral do PSD. Já sabe que pode participar através do 213236898. A questão de hoje é se concorda com as propostas governativas dos sociais-democratas. Pode enviar a sua opinião também através do e-mail para assembleiageral@económico.pt. Como habitualmente às quartas-feiras, Rodrigo Moitadeus é o convidado do Assembleia Geral. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez ao Assembleia Geral. Antes de analisarmos de forma mais profunda estas linhas gerais de propostas do PSD para governar, fazíamos uma análise global. O que é que lhe parecem estas propostas dos sociais-democratas? Bom, a mim parece-me, sobretudo, que ainda não é um programa. O programa há de vir... Ainda é tudo muito vago. É muito vago. Aliás, parece-me que há ali um problema. Eu não tenho nenhuma dúvida que a atual Direção Nacional do PSD saiba o que é que quer fazer ao país depois de ganhar as eleições. Parece-me que eles têm dúvidas sobre como comunicar até lá. Se é verdade que percebemos que Passos Coelho não votou favoravelmente ao PEC porque achava que as medidas não eram suficientes, mas não é só por causa disso, é porque as medidas estão pouco estruturadas. E depois temos aqui um outro problema que ninguém quer falar por uma questão de... penso que o termo está muito em voga, interesse nacional, que é qual é o atual estado, ou o verdadeiro estado das contas públicas portuguesas. Portanto, ninguém sabe muito bem o que é que lhe vai calhar em rifa, o que é que está ali escondido. E, portanto, não percebendo a real dimensão do problema financeiro do país, não se poderá apresentar um programa eleitoral de maneira nenhuma. Que se coadune, não é? Exatamente. Não. E depois temos o outro problema que é preciso ganhar umas eleições. Se eu não tenho dúvidas de que o PSD não tem dúvidas, repetindo, sobre o que é que vai fazer quando ganhar as eleições, tenho muitas dúvidas se eles sabem como é que vão comunicar o assunto até ao dia da votação e garantir o apoio dos portugueses para uma mudança de governo. E isso vê-se, por exemplo, na questão da liberdade de escolha, que é um termo muito utilizado. Entre o privado e o público na saúde e educação é uma das... É bom rigor, a liberdade de escolha existe, exatamente. E a liberdade de escolha existe. A questão é que nós pagamos os dois sistemas. Pagamos o sistema público com as nossas contribuições e pagamos um sistema privado que às vezes nem sequer é privado, exatamente. Como é, por exemplo, o caso da Caixa Geral de Depósitos, que tem um sistema privado de saúde, que, aliás, o grupo chama-se Hospitais Privados de Portugal e são do Estado, que é assim uma coisa um bocadinho estranha. E, portanto, a liberdade de escolha existe. Aquilo que não existe é nós podemos escolher qual deles é que queremos pagar. Se pagamos o privado ou se pagamos o público. Portanto, será a partir daí que será alterado, creio eu. Exatamente. É isso mesmo que tem que ser alterado, que é esta injustiça permanente de uma pessoa estar a pagar dois sistemas, dois ou mais sistemas, e ainda por cima quase tudo para o mesmo receptor, que é a Caixa Geral de Depósitos, ou que é o Estado, no fim de contas. Portanto, são este tipo de anomalias que têm que ser corrigidas. Mas para corrigirmos estas anomalias, depois temos que ter em conta aquilo que lá está a verdadeira situação das contas públicas. E como ninguém sabe
a verdadeira situação das contas públicas. Parece-me complicado avançar com medidas concretas e não sei como é que vai ser feita a campanha. O PS vai exigir do PSD medidas concretas. O PSD não vai... O PSD tem essas medidas para apresentar aos portugueses? Eu não tenho... Lá está. Eu tenho a certeza que Passos Coelho não tem dúvidas sobre o assunto, sobre o que é que tem que fazer. Como fazer é outra conversa. É mais... E não é fundamental nesta campanha eleitoral que Pedro Passos Coelho seja claro com os portugueses, que lhes diga diretamente o que é que pretende fazer? Já reparou que está a exigir mais do partido da oposição que do partido que teve a governar o país nos últimos 6 anos, que é um bocadinho o espírito... Mas os portugueses não carecem dessa transparência por parte das figuras políticas do país? E parece-me que todos os políticos, toda a classe política, independentemente do partido, têm um dever de... Eu vou repetir aquele jargão da doutora Ferreira Leite, de verdade para com o país. Por estarmos a eleger governos com base em reduções de impostos prometidas e a primeira medida, sucessivamente, é assim nos últimos 10 anos, e a primeira medida que os governos quase todos tomam a aumentar os impostos, é de uma deslealdade para com as pessoas inacreditável. Até porque me parece que os portugueses estão numa fase em que já preferem a verdade a uma boa mentira. Será? Não sei. A história diz-nos que... Sente-se algum cansaço? Sente-se cansaço, mas eu quando vejo aqueles milhares de pessoas da geração rasca na rua a reclamar contratos de trabalho em vez de emprego, em vez de trabalho, contratos de emprego em vez de trabalho, quando os vejo a reclamar segurança no emprego em vez de oportunidades para trabalhar, digo que há uma coisa que está aqui mal no país. Quer dizer, nós vimos esta conversa, devia ter sido há 20 anos atrás. O modelo faliu, obviamente. Aliás, o país está como está porque o modelo de assistência estatal faliu. O Estado faliu primeiro que a economia. E nisso... Passos Coelho parece-me vai na medida certa, que é dizer que é preciso muito menos Estado na economia. Aliás, é preciso retirar o Estado rapidamente da economia, com o risco que a economia seja prejudicada. Na economia. Aliás, ouvimos há poucos dias rumores de que Pedro Passos Coelho estaria interessado em abrir o capital da Caixa a outros investidores privados, uma medida que não foi muito bem recebida. É um paradigma. E depois temos os próprios bancos. Eu estava a ouvir Ricardo Salgado na rádio, parece-me, a dizer não, isto é impensável, o que seria abrir o capital da Caixa de Depósitos a privados. Bom, mas faz sentido ainda o Estado ter um banco com aquela dimensão, um banco que não faz só banca, um banco que está em quase todas as áreas de negócio, começando por aquele extraordinário exemplo. O banco público é dono do maior negócio de seguros de saúde privados, é dono da maior seguradora, é dono dos negócios de seguros, portanto compete diretamente com o Estado até mesmo na prestação de serviços de saúde. Isto é uma coisa impensável. E depois temos uma coisa extraordinária, que são aquelas pequenas contas que nos aumentam o déficit público. O funcionário público, em vez de ir ao Serviço Nacional de Saúde, pode ir ao sistema privado, pago pelo Estado. O Estado remunera os dois sistemas de igual forma, sendo que os dois lhe pertencem a si. Temos um Serviço Nacional de Saúde para pobres e temos um Serviço Nacional de Saúde para ricos. Temos ainda outras propostas que já são conhecidas há já mais tempo, como, por exemplo, a privatização da RTP, que parece que Passos Coelho, nesse ponto, está muito decidido em privatizar o canal público, e de outras empresas, como, por exemplo, a TAP ou a ANA. Concorda com estas privatizações? Eu acho neste longo caminho que nós temos que fazer de retirar o Estado da economia, o caso da RTP é diferente, porque nem sequer estamos a falar muito de economia. É evidente que é essencial sair destas áreas secundárias. São áreas que o Estado se foi aproveitando, instrumentalizando, não em serviço de economia, mas para se servir a si próprio. E que muitas vezes penalizam mesmo as contas públicas do Estado. Penalizam muitas contas públicas do Estado. O caso da TAP é um caso paradigmático. É flagrante. O caso da ANA é diferente, porque a ANA, como é uma empresa monopolista, tem umas condições absolutamente extraordinárias. Mas o caso da RTP é diferente ainda. Eu acho que é uma medida das mais corajosas que lhe ouvimos, porque significa que o Estado, o Governo, estaria disposto a abdicar de um tradicional instrumento de pressão sobre a opinião pública, que é a RTP. A RTP só fazia sentido nos dias em que não havia televisão. O primeiro canal de televisão a surgir em Portugal. É uma iniciativa apoiada pelo Estado e, na altura, com a participação de privados. A nacionalização da RTP, total da RTP, só se dá depois, em 75, 76, se não estou em erro, com a saída da Rádio Renascença e do Rádio Clube Português do consórcio. E desde então que a RTP foi sendo servida, ou foi sendo utilizada para servir o poder político, que é uma coisa absolutamente impensável. Invariavelmente por governo atrás de governo.
Passos Coelho dizer que quer resolver o assunto é uma medida corajosa e é uma medida importante. Até porque a verba que nós hoje em dia destinamos a serviço público de televisão pode ser melhor emprego ou pode ser emprego com os outros operadores.